Capítulo 14. O caminho a seguir. Calen ofegou, sua respiração trêmula ao acordar. Mesmo ao abrir os olhos, permaneceu em quase completa escuridão, a asa de Valeris estendida sobre ele como um dossel de tenda, retendo o calor e bloqueando a luz. Uma onda de pânico inundou a mente de Calen, vinda da de Valeris, e as asas da dragão se retraíram, deixando entrar uma mistura do ar gélido da manhã com o brilho quente da aurora. Valeris esticou o pescoço, roçando o focinho no ombro de Calen. As narinas do dragão dilataram-se em irritação e pânico. Eles tinham compartilhado um sonho novamente. Será que isso significava alguma coisa? Tinha que haver alguma ligação entre o que Roca dissera e os sonhos que Calen e Valeris compartilhavam. Este sonho era novo. 2 exércitos de Draleide se enfrentavam em combate. Tantos dragões que um dossel de escamas e aço obscurecia o céu. De um lado, elfos cavalgavam seus dragões. Do outro, Jotnar, Calen os reconheceu por seus corpos esguios e musculosos e pela pele pálida e azulada. Os 2 exércitos colidiram no céu, derramando sangue e cadáveres sobre os campos abaixo. Calen nunca tinha visto nada parecido, e esperava nunca mais ver. A imensidão da morte e da perda o comoveu profundamente. Ele soube quase imediatamente do que se tratava. A Bloodvar. A grande guerra entre os elfos e os Jotnar. Teren já havia contado essa história muitas vezes. A guerra ocorrerá mais de 500 anos antes de os humanos sequer pisarem em Eferia, e se prolongara por mais de 2 séculos. Somente a perdição em Aeda sinalizara o fim do conflito e, com ele, a formação da Ordem. Da beira da destruição total a um novo amanhecer. Uma onda de perda inundou a mente de Calen, transbordando da de Valeris ao se lembrar do sonho. Não era uma sensação de perda pelos dragões que morreram no sonho, mas sim a perda do que poderia ter sido. Calen encostou a testa no focinho de Valeris. Não disse nada. Não precisava. Simplesmente deixou sua mente vagar até a de Valeris, permitindo que cada parte de si se fundisse. Envolveu a tristeza do dragão em calor, trazendo à tona memórias, o nascimento de Valeris, a primeira vez que Calen pronunciou o nome dela, Valeris cavalgando na sela de Calen rumo à Floresta Negra. Com essas memórias, misturou momentos com Dan, Riste, Eric, Tarmon e Vaeril. Nunca estamos sozinhos. Com suas mentes fundidas, cada som e cheiro no bosque se intensificava. Calen podia ouvir as folhas congeladas tremendo e estalando enquanto os pássaros voavam entre as árvores e os esquilos corriam pelo chão. Ele podia ouvir o estalar dos galhos, o murmúrio do rio próximo. Até mesmo as batidas dos corações dos 4 coelhos que dormiam em uma toca a menos de 1,5 metro de distância ressoavam em seus ouvidos, uma mãe e 3 filhotes. Uma única inspiração pelas narinas trouxe consigo aromas de lavanda, pinho, pelos molhados e o sangue de uma raposa a quase 1,5 quilômetro de distância, que havia sido atacada durante a noite e agora lutava lentamente pela vida. A onda de sensações o dominou, mas ele podia sentir o coração de Valeris desacelerando, sua tristeza diminuindo, o conforto do laço se espalhando por todo o seu corpo. Mia nitir tildir, Valeris. Minha alma para a sua. Um murmúrio grave ressoou na garganta de Valeris quando o dragão pressionou o focinho com mais força contra Calen. Valeris não conseguia articular seus pensamentos como Calen, mas o calor que emanava de sua mente dizia mais do que qualquer palavra. Vamos lá, disse Calen, dando um tapinha no queixo de Valeris. Aquele velho disse que tínhamos que ir embora antes que o sol estivesse mais do que 2 dedos acima do horizonte. A parte racional da mente de Calen lhe dizia que Roca era simplesmente louco, que os delírios do velho eram resultado de viver sozinho tão perto das terras queimadas, e que qualquer coerência nas palavras de Roca era mera coincidência. Mas algo dizia a Calen que havia algo mais. As palavras que Roca havia dito antes de se deitar para dormir ecoavam na mente de Calen. O caminho que você está trilhando lhe trará uma morte além dos seus sonhos mais ousados. Digo isso não para dissuadi-lo, mas para fortalecê-lo. Se não fosse pela tristeza nos olhos de Roca ao proferir aquelas palavras, Calen talvez não tivesse dado importância a elas. Mas, como era de se esperar, cada palavra soara genuína, repleta de uma tristeza verdadeira. Soltando um suspiro, Calen empurrou o cobertor que Roca lhe dera, outra coisa que o homem parecerá prever, e se levantou. Apertou o cinto de espada na cintura, os dedos demorando-se no lenço de seda que havia amarrado nas presilhas, o lenço que dera a mãe. O lenço da mãe, a espada que ganhará do pai e o cinto de presente de Tarnpin. Não importava onde estivesse no mundo, essas 3 coisas sempre o lembrariam de casa, de tudo pelo que lutava, das pessoas que perderá. Artim Valdok, Inquisidor Rendal, Farda Kirana. Vocês levaram tudo. Eu vou recuperar algo. Eu prometo.
Só de pensar nos 3 homens, Kalen ficou de mau humor. Mas, enquanto caminhava pelo bosque, com Valeris ao seu lado, uma ideia lhe ocorreu. Ele girou a mochila para frente e desfez as fivelas que a prendiam. Ao colocar a mão dentro, sentiu o toque frio do pingente com base de latão que encontrara em Vindacur, junto com a carta de Elvira. Tirou o pingente e a carta da mochila e a jogou de volta sobre o ombro. Ele desdobrou a carta, percorrendo-a com o olhar enquanto a grama coberta de geada estalava sob seus passos. Minha querida Eluna, deixei mais coisas para trás. O pingente é a chave. Lembre-se sempre, mesmo na sombra do que foi perdido, podemos encontrar uma nova luz. Seu arconte e seu amigo. Alvira Serris. Kalen leu a carta 2 vezes antes de soltar um suspiro e guardá-la na mochila. O pingente é a chave. Ele passou o pingente de um lado para o outro na mão, deslizando o polegar pelos intrincados padrões espirais gravados na parte de trás de latão, e depois pela frente fria, talhada em obsidiana. Marcas brancas no vidro preto representavam o símbolo da ordem, um triângulo apontando para cima, com 3 triângulos menores em cada uma de suas extremidades. Devia haver algo que ele não estava entendendo. As palavras de Elvira não faziam sentido sozinhas. Seria algo que só Eluna compreendia? O pingente é a chave. A chave para quê? A brisa fresca da manhã roçou o rosto e os cabelos de Kalen enquanto ele emergia da orla do bosque. Deu uma última olhada no pingente, guardou-o no bolso do casaco e jogou a mochila sobre o ombro. Kalen ergueu a mão, virando-a de lado, contra o horizonte leste sobre a imponente floresta de Linalion, que se erguia a cerca de 160 quilômetros de distância. O sol da manhã mal começava a despontar sobre a copa das árvores, espalhando uma luz alaranjada pelo mundo. Nem um dedo além do horizonte, disse Vairil, sua voz ecoando enquanto ele saía de algum lugar dentro do bosque, seu manto verde, agora rasgado e surrado, esvoaçando preguiçosamente atrás dele, sua espada presa ao quadril e seu arco de madeira branca apontando sobre o ombro. Kalen acenou com a cabeça para o elfo. Valeris sentirá o cheiro de Vairil na noite anterior, a não mais de 15 metros de onde dormiam. O cheiro de cada pessoa era inconfundível para o dragão. Depois de passar tempo suficiente com alguém, ele conseguia distingui-los apenas pelo cheiro. Conforme Vairil se aproximava, Valeris se mexeu, esticando o pescoço e abaixando a cabeça, de modo que parecia quase que estava se curvando diante do elfo. Do GRYR Aedria Mia Elvin, disse Vairil, retribuindo o gesto de Valeris com uma breve reverência. Eu sei que não consigo te convencer a dormir aqui dentro e descansar de verdade, disse Kalen enquanto Vairil se aproximava dele. Mas você não precisa se esconder. O elfo sorriu. Ou melhor, quase sorriu, mas como um leve sorriso nos cantos da boca. Velhos hábitos são difíceis de largar, disse o elfo. Além disso, é mais fácil ficar de vigia sem o seu ronco me distraindo. Kalen balançou a cabeça, reprimindo uma risada. Vamos, os outros já estão nos esperando. Kalen conseguia ver Tarmon e Eric na frente da casa, ao lado dos cavalos, e a figura esquelética de Roca ao lado deles, com suas vestes marrons frouxas sobre os ombros. Kalen não tinha certeza se confiava no homem, mas não tinha muita escolha naquele momento. Já era hora de você chegar, disse Eric, colocando uma mochila sobre os ombros. Eu ia entrar lá para te procurar. Bem, eu ia procurá-lo. Eric acenou com a cabeça na direção de Valeris, que estava atrás de Kalen, com os olhos cor de lavanda fixos em Eric. Ele é um pouco mais fácil de encontrar. Os olhos de Kalen se desviaram de Eric para Tarmon, para os cavalos, e em seguida, voltaram para Tarmon. As alforjas dos cavalos estavam todas no chão ao lado dos animais, abertas e meio vazias, enquanto Tarmon carregava uma sacola volumosa sobre um ombro, ao lado da espada longa que estava presa às suas costas, com mais 3 sacolas aos seus pés. Achei melhor deixarmos os cavalos aqui, disse Tarmon em resposta ao olhar curioso de Kalen. Não temos comida nem água para tentar levá-los conosco através das terras queimadas, e eles provavelmente morrerão se os soltarmos na borda. Roca disse que os levará. Não faz sentido deixar animais tão belos vagarem pelo vazio. Vou ficar com uma, disse o velho, passando a mão frágil e manchada de fígado pelo pescoço do cavalo que Kalen montara desde Quinspas. As outras posso vender por um bom preço. Aceito-as como pagamento pelas bolsas. Roca franziu a testa para Tarmon enquanto ele falava, depois fez beicinho, voltando-se para o cavalo. As bolsas hidranianas podem valer uma boa grana por aqui. Quem te deu essas bolsas devia gostar muito de você. São as bolsas mais caras de que já ouvi falar, disse Eric, rindo. Tudo bem, disse Kalen. Fechado. Ele girou sua própria mochila,
passando os braços pelas alças para que ficasse na frente do corpo, e então pegou outra mochila ao lado dos pés de Tarmon e a colocou sobre os ombros. A mochila com os suprimentos era mais pesada. Seria mais fácil carregá-la nas costas. Vaeril e Eric fizeram o mesmo, embora suas armas tornassem a tarefa um pouco mais difícil. Roca, obrigado pela sua hospitalidade. Faz muito tempo que não como um ensopado que me faça lembrar de casa. Você não vai acreditar nisso, disse Eric, erguendo a mão. Ele estendeu a mão para pegar a mochila que pendia de seus ombros, mas parou. Não sei em qual pacote estão. Ele assou o ensopado em tortas. Tortas, Kallen. Não sei a que horas da manhã você acordou para fazer isso, disse Eric, virando-se para Roca. Mas acho que nunca poderei te agradecer o suficiente. O sorriso radiante de Eric era de puro deleite. Para a maioria das pessoas, a ideia de comer um ensopado frio servido em tortas grossas e crocantes não era exatamente uma iguaria. Mas, depois de sobreviver por tempo suficiente comendo basicamente pão amanhecido, queijo e tiras de carne, quase qualquer outra coisa parecia deliciosa. Mas para Kallen, em particular, aquilo era ainda mais. Ele ainda sentia a fraqueza nos membros, as dores e os incômodos que atormentavam seus músculos. Levaria um bom tempo de boa alimentação até que ele recuperasse a força que tinha antes de Artim Valdoco o trancar naquela cela. Ah, era comida demais para um velho só. Não gosto de desperdiçar. Enquanto falava, Roca lançou a Kallen um olhar perspicaz, como se tivesse acabado de ler seus pensamentos. Obrigado, disse Kallen, dando ao homem um sorriso fraco. Por tudo que você fez. Roca inclinou a cabeça, deixando as mangas de suas vestes caírem sobre suas mãos. Está na hora de nos mexermos, disse Kallen a Tarmon, Eric e Vaeril, olhando para o sol nascente, cuja luz alaranjada se espalhava pelo horizonte. Quando Kallen se virou, Roca deu um passo à frente, envolvendo o antebraço de Kallen com seus dedos ossudos com uma força enganosa. Antes de você ir, preciso lhe dizer algo que talvez não faça sentido agora, mas fará. Uma estranha tensão pairava no ar enquanto o homem segurava o antebraço de Kallen. Tanto Tarmon quanto Vaeril se aproximaram, com as mãos pairando sobre os pomos de suas espadas. Valeri se aproximou ainda mais, sua mente em conflito com a de Kallen, raiva e medo permeando a mente do dragão. A experiência em Drifaen o deixará à beira de um ataque de nervos. Kallen tentou acalmá-lo, mas Valeris o ignorou. Se Roca fizesse um único movimento na direção errada, Valeris o despedaçaria. Kallen pousou a mão sobre a de Roca, sentindo a mão do homem tremer sob a sua. O velho era estranho, mais estranho que a maioria, mas havia algo mais nele, medo. Diga-me o que precisa me dizer. Roca assentiu com a cabeça, afrouxando o aperto no braço de Kallen. Vivi muito tempo, disse o homem, encarando distraidamente o peito de Kallen. Muito tempo mesmo. E nesse tempo, vi a paisagem deste continente mudar e se transformar de maneiras que eu jamais conseguiria explicar. Vi o nascimento de novas montanhas, rios esculpidos na terra, cidades surgirem que envergonhariam qualquer coisa que você já tenha visto. Mas também vi dragões serem arrancados deste mundo. Kallen sentiu a atenção de Valeris mudar quando Roca ergueu a cabeça e olhou para o dragão. Vi nações caírem e rios de sangue encharcarem a terra, e meu povo ser caçado, um após o outro, por homens, elfos e Jotnar, que buscavam nos controlar. Mas tudo isso empalidece em comparação ao que está por vir. A lua de sangue está chegando. Neste ciclo, ela surge mais cedo, talvez devido ao enfraquecimento do véu em Yunnain. Conforme a lua de sangue obscurece o céu, o véu entre este mundo e o mundo de seus deuses se tornará ainda mais tênue. A cada lua nova, os seguidores de Efialtir buscam fortalecer sua ligação entre os mundos, e até agora, falharam. Mas os Draleid não mais povoam o céu, a Ordem não mais mantém a escuridão sob controle, e o mundo dos homens é liderado por aqueles que o chamam de Salvador. A lua de sangue surgirá quando o inverno cair sobre nós mais uma vez. E desta vez, temo que não sejamos capazes de conter a escuridão. A boca de Kallen secou. Ao seu redor, ele podia ver que os outros haviam deixado as mãos caírem das armas, com a atenção voltada para as palavras do velho. Mantendo a mão esquerda em volta do antebraço de Kallen, Roca ergueu a outra mão e a colocou no peito de Kallen. Como eu disse antes, não vejo o futuro, apenas vejo caminhos, aqueles ainda não trilhados. Na longa e sinuosa estrada do tempo, existem âncoras. Pessoas, lugares e coisas que moldam e definem os caminhos a serem percorridos. Vocês. Todos vocês, disse Roca, com os olhos fixos em Kallen, antes de lançar seu olhar para Vaeril, Tarmon, Valeris e Eric, são uma dessas âncoras.
e farei o que puder para guiá-los. Ontem à noite, tive um sonho em que disse estas palavras: uma cidade outrora perdida, encontrada, precisa ser encontrada. Uma gema, uma joia, uma espécie de bugiganga, mas na verdade mais uma chave. Não uma porta que ela destranca, um segredo a ser revelado. Um truque, uma máscara, uma pintura sobre a verdade, pensada para sempre selada. Há uma pedra, um coração de sangue, lançado ao mar. A essência da vida, extraída do nascimento, roubada, tomada, apreendida. A lua de sangue, da morte e da vida, as duas podem estar ligadas. Pois as conexões feitas ressurgirão quando a lua que vocês puderem ver. Aqui está, disse ele, tirando um pedaço de papel do bolso e colocando-o na palma da mão de Kallen. Antes que você pergunte, eu já anotei. Um silêncio pairava no ar, quebrado apenas pelo assobio da brisa matinal. Gostaria de poder fazer mais, mas, infelizmente, minhas habilidades têm limites. Como eu disse, estas palavras podem não significar nada para você agora. Podem parecer os delírios de um velho louco que vive numa cabana no meio do nada, e talvez sejam mesmo. Nem eu sei o que significam. Mas significam alguma coisa. Agora vá, o sol já está quase 2 dedos acima do horizonte.